vamos lá, mais um tópico, mais um tema pra gente. Vamos falar de partes e procuradores. Vai cair? Óbvio que vai. Domingo vai cair na sua prova? Sim, olha o asterisco aí. Com certeza vai cair partes e procuradores, é uma das partes mais importantes aqui de processo do trabalho. Vamos para a postulatória, só lembrando, já falei disso daqui, então não vou gastar muito tempo, só lembrando que a capacidade postulatória ela é inerente ao advogado, só que no processo do trabalho nós temos o jus postulandi. Jus postulandi é a regra geral, com as exceções, aquelas 4 exceções da súmula 425, mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar, recursos para quem? TST, recursos para o TST. Então, mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar, recursos para o TST. Vamos ler a súmula 425, porque ela que diz que o jus postulandi na Justiça do Trabalho está restrito às varas do trabalho e aos TRTs. Tá, beleza. A gente está muito acostumado no dia a dia com os dissídios individuais. E os dissídios coletivos? Aqueles que geralmente são ajuizados ajuizados por sindicatos. Será que no dissídio coletivo nós temos essa obrigação de representação para advogado ou ela continua sendo facultativa? Olha o detalhe que cai em prova, ó. Nos dissídios coletivos, a assistência para advogado é facultativa, ou seja, se aplica o jus postulandi aos dissídios coletivos, se aplica sim, sem nenhum problema. Ok, pessoal? Depois, ó, mandato tácito ou apud acta, 791, parágrafo 3º, cai em prova, chove em prova, vamos aqui para ele, só dar uma limpadinha rápida, 791, parágrafo 3º, o que é o mandato tácito, apud acta? Ó, mandato, galera, é procuração. Então, a gente sempre pensa na procuração no papel. A gente chama aqui de procuração expressa, ou por expresso, aquela que está no papel. Você assinou uma procuração para advogado, ou seja, através da procuração, você concedeu poderes para esse advogado atuar no processo em seu nome. Beleza? Está lá no papel, está lá, qualquer um que olhar o processo vai ver que o seu advogado é o doutor João, que você concedeu poderes para o doutor João e quais são esses poderes. Tranquilo. Mas pode ser que no processo do trabalho, você olhe um processo todo, você revire capa a capa um processo inteiro e não encontre o documento procuração. Ah, caramba, como é que eu sei que o doutor João é advogado do Bruno nesse processo se não tem uma procuração no papel, não tem nada? Por quê? Com certeza, o mandato, ele é tácito. O mandato naquele processo, ele é tácito ou apud acta. O que significa isso daqui? Vá lá na ata de audiência. Pega a ata de audiência. Você vai ver que está escrito na ata de audiência que estava presente Bruno com o advogado doutor João da Silva, OAB número tal. Então, presente o reclamante Bruno, acompanhado pelo advogado doutor João da Silva, OAB número tal. O fato do nome do doutor João constar na ata de audiência faz com que ele tenha o quê? Procuração. Ele tem sim procuração. A procuração dele não é expressa, ela é tácita ou apud acta. Isso vale tranquilamente. Tem que juntar a procuração depois no papel? Nada disso. Você já tem procuração. Só que olha o detalhe aqui. Esta procuração tácita, ela concede poderes gerais para o processo. Ela concede poderes gerais para o processo. Não os poderes especiais. Ela não confere todos os poderes, só os gerais.
Isso impede a prática de um ato específico aqui que é importante para a gente, que é o ato de subestabelecimento. A OJ 200 diz que o portador de mandato tácito não pode subestabelecer. Então, ó, não pode. O portador de mandato tácito não pode subestabelecer, porque seria um poder especial e este tipo de mandato, esse tipo de procuração concede apenas poderes gerais. Pergunto, portador de mandato tácito pode recorrer? Recorrer pode. Recorrer é algo normal no processo, ok? Depois, vamos lá, ó. Súmula 383 do TST, importante pra gente aqui. Regularização da representação em grau recursal, súmula 383 do TST. A pergunta que se faz é a seguinte: você pode interpor um recurso e realizar a juntada de procuração depois? Ou se você que não tem procuração expressa no processo, você pode recorrer? A segunda pergunta é até mais fácil, né? Acabei de falar e já respondo que mesmo sem procuração expressa, eu posso recorrer por ser detentor do mandato tácito. Então, sendo detentor do mandato tácito, eu posso sim interpor recurso. E a juntada posterior da procuração? Pode, galera. Eu posso interpor um recurso sem ter procuração, juntando essa procuração depois? Até posso, em situações excepcionais, em situações urgentes, em hipóteses urgentes, posso sim realizar essa juntada. Terei 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias. O que seriam essas hipóteses urgentes? Do artigo 104 do CPC. O que são as hipóteses do artigo 104 do CPC para evitar prescrição, decadência ou preclusão? Então, em situações consideradas urgentes, que seriam aquelas para se evitar prescrição, decadência ou preclusão, a parte pode sim realizar o ato, juntando a sua procuração em 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Isso consta na súmula 383 do TST. Beleza? Vamos aqui para mais uma. Vamos continuar. Parte Z, procuradores. Vamos para benefício da justiça gratuita. Mudança, reforma trabalhista. Vamos tomar bastante cuidado. Ó, benefício da justiça gratuita. Pode ser concedido de ofício? Pode. Ou seja, pode ser deferido sem pedido da parte? Pode, tranquilamente. O artigo 790, parágrafo 3º, diz que pode ser concedida de ofício ou a requerimento, ok? Agora, a pergunta que eu faço foi alterado com a reforma trabalhista, então temos que tomar bastante cuidado. Quem faz jus a esse benefício? Quem faz jus ao benefício da justiça gratuita? Antes da reforma, era quem recebia até 2 salários mínimos. Esqueça salário mínimo. Agora o critério é outro. Quem recebe agora, ó, até 40% do limite dos benefícios do regime geral de previdência social, o nosso INSS. Então, se você recebe até 40% do limite dos benefícios do regime geral de previdência social, você faz jus ao benefício da justiça gratuita por se entender que você não teria condição financeira de arcar com os custos do processo, ok? Bruno, eu recebo mais. Rapaz, e agora? Eu recebo R$3.000. R$3.000 é mais do que os 40% do limite dos benefícios. Eu faço jus à justiça gratuita? Sim, mas aí você vai ter que declarar esta incapacidade financeira. Então, você recebe R$3.000, é mais do que o limite ali, mas você não tem condição financeira de arcar com os custos do processo. Mesmo assim, você consegue a justiça gratuita? Sim. Você vai declarar, você vai fazer ali a prova dessa hipossuficiência através de uma declaração. E aí, ó, súmula 463 do TST.
A prova da hipossuficiência vai se dar por meio de declaração daquele empregado. Aquele empregado, aquele reclamante vai declarar não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo. Perfeito, não precisa de mais nenhuma outra prova. Pela súmula 463, só declaração de hipossuficiência. Detalhe, essa declaração pode ser da parte ou do advogado. O advogado, se ele tiver poderes para isso, ele pode declarar essa hipossuficiência. Então, pode ser uma declaração assinada pelo Bruno ou pelo advogado do Bruno, se ele tiver poderes para isso, tá bom? Depois, ó, preposto. Vamos lembrar, ó, preposto não precisa ser empregado, isso vai cair na sua prova. Preposto depois da reforma trabalhista não precisa mais ser empregado. Tinha que ser empregado antes da reforma? Tinha. Agora não há mais essa necessidade. Mas ele continua tendo que ter conhecimento dos fatos. Preposto tem que ter conhecimento dos fatos? Sim. Não precisa mais ser aqui empregado. Atraso das partes em audiência. Ó, estamos falando de partes, então a nossa audiência é hoje. Eu sou a parte reclamante. Eu quero saber quanto tempo eu posso me atrasar. Porque eu só ando atrasado, né? Então, ó, eu sei que 9 da manhã é o horário da audiência e aí já estou imaginando, pô, o juiz 9 da manhã vai fazer o pregão, eu não vou estar lá, quantos minutos eu posso me atrasar? Ele tem obrigação de me esperar por quantos minutos? 0 minutos. Você sabe que a parte não tem direito de atraso. É isso, olha aqui que consta na OJ 245. Não há previsão legal de atraso. As partes simplesmente não podem se atrasar. Se atrasou, nós vamos aplicar aquele artigo 844 da CLT. Tá aí? Não. Então, reclamante, arquiva. Reclamado, revelia. Ambos, arquiva. Ok? Depois, atestado médico. Súmula 122 do TST. Atestado médico serve para justificar a ausência da parte? Sim. Vamos pensar o seguinte, o réu, ele não compareceu. Ou seja, revelia. Ah, mas eu tenho como justificar a ausência do réu para evitar a produção dos efeitos da revelia. Beleza, está aqui o atestado médico. Serve qualquer atestado médico? Você sabe que não. Não serve qualquer atestado médico. Qual é o atestado médico que serve? O atestado médico que demonstra a impossibilidade de locomoção. Então, bora anotar isso. O atestado que demonstra a impossibilidade de locomoção. Somente o atestado médico que demonstra a impossibilidade de locomoção é que vai justificar aqui a ausência da parte, evitando ali a produção dos efeitos do artigo 844 da CLT. Vamos para mais um ponto sobre partes e procuradores, um ponto que foi inserido pela reforma trabalhista, totalmente novo para o processo do trabalho a partir do dia 11 de novembro de 2017 e que certamente a banca vai trazer no domingão na nossa prova aqui do TRT do Rio de Janeiro. Qual é essa parte? Honorários advocatícios de sucumbência. Qual é o artigo que você tem que conhecer? 791A da CLT, honorários advocatícios de sucumbência. Olha o que acontece, pessoal. Nós mudamos o sistema de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no processo de trabalho. Mudamos da água para o vinho. O sistema anterior nós chamávamos de assistência judiciária gratuita. Então a gente aplicava no processo do trabalho o sistema da assistência judiciária gratuita, que é prestada pelo sindicato, o que fazia que no passado houvesse o recebimento dessa quantia apenas pelo sindicato. O sindicato prestava a assistência judiciária gratuita, só ele recebia. Ou seja, o advogado particular não recebia honorários de sucumbência da outra parte. O advogado particular não. Só o sindicato que ajuizava a ação. Isso mudou. Agora, sindicatos
e advogados particulares recebem honorários de sucumbência. Isso porque o sistema agora, vejam, é o sistema da mera sucumbência. Agora nós adotamos no processo do trabalho, igualzinho é no processo civil, o sistema da mera sucumbência. Mas olha o cuidado, na prova eles vão falar que o sindicato não recebe mais. É só advogado particular, está errado. O sindicato continua a receber. Agora o detalhe é o seguinte, o único requisito para se gerar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência é o quê? A própria sucumbência, é a perda. O único requisito é a perda. Você perdeu? Ah, então pague. Ah, mas por que eu vou pagar? Porque você perdeu. Só porque eu perdi? É, só porque você perdeu. Porque a ideia é, como eu falei, ó, da mera sucumbência. Antes ligava sucumbência mais representação pelo sindicato, ou seja, sucumbência mais o fato do sindicato ter ajuizado a ação. Agora não. Mera sucumbência, advogado particular, ele vai receber. Então, o que vai acontecer? Ó, para quem nunca viu isso daqui. Eu fui lá, contratei você como meu advogado. Ou você me cobrou uma quantia fixa, ou você me cobrou um percentual. Fui lá, paguei a quantia fixa, ou vou pagar o percentual. Ajuizamos uma ação em face do meu ex-empregador. Conseguimos a condenação dele ao pagamento de R$100 mil para o Bruno. Então, o meu ex-empregador vai pagar R$100 mil a Bruno e ele também vai pagar uma quantia para quem? Para você. Ah, você vai receber duas vezes? Vai. Você vai receber do seu cliente aqui e vai receber da parte que perdeu da outra parte. Então, a parte perdedora paga honorários para o advogado da parte vencedora, que é você. Essa é a ideia. O advogado recebe duas vezes, do cliente e da parte perdedora, ok? Esse valor, ele vai variar aqui, ó, entre 5% e 15%. Então, percentual, ele varia entre 5% e 15%. Mas, Bruno, entre esse mínimo e esse máximo, como é que o juiz fixa? Como é que o juiz vai fixar entre o mínimo e o máximo? Que critérios ele vai utilizar? Ó, são os mesmos critérios do CPC que constam no parágrafo 2º e que são critérios bem lógicos. E aí vocês vão entender por que eu falo em critérios lógicos. Quanto mais demorada a ação, maior deve ser o recebimento pelo advogado. Quanto mais complexa a ação, maior deve ser esse recebimento. Quanto melhor o trabalho desenvolvido pelo advogado, melhor deve ser esse recebimento. Então, eu vou aumentando o percentual na medida em que eu aumento a complexidade, o tempo do processo, o trabalho realizado pelo advogado. E vou reduzindo o percentual na medida em que eu tenho um processo mais simples, mais rápido, menos complexo, ok? E aí o juiz tem essa liberdade dentro desses critérios para fixar entre 5% e 15%. Se houver sucumbência recíproca, as partes serão condenadas também reciprocamente. O que seria essa sucumbência recíproca? Simples. Eu não fui ao Poder Judiciário e pedi a condenação do meu ex-empregador ao pagamento de R$100 mil. Então, ele foi condenado a pagar 70 mil. Eu perdi 30. Eu queria 100, consegui 70, perdi 30. Ele perdeu? Perdeu. Ele não queria ser condenado a nada e foi condenado a pagar 70 mil. Nós dois fomos sucumbentes? Sim. Essa é a nossa sucumbência recíproca. Eu vou pagar para o advogado dele um percentual com base nos 30 mil que eu deixei de receber. Ele vai pagar para o meu advogado um percentual com base nos 70 mil que ele foi condenado. Então, a gente vai ter essa condenação também recíproca ao pagamento de honorários de sucumbência, tá bom? Depois, ó, beneficiário da justiça gratuita é condenado? Sim. Toma cuidado com essa pegadinha. Beneficiário da justiça gratuita é condenado, sim, ao pagamento de honorários de sucumbência. O que vai acontecer, eu coloquei aqui, ó, vai haver a suspensão da exigibilidade.
Você não vai exigir aquela quantia, você vai suspendê-la, podendo cobrá-la no prazo de até 2 anos a contar do trânsito em julgado. Por quê? Porque pode ser que dentro desse prazo aqui, aquela parte que não tinha condição financeira tenha passado a ter, passou a ter condição financeira. Então vejam que dentro de 2 anos a contar do trânsito em julgado você pode cobrar, mas no primeiro momento ela está sujeita ali a essa suspensão. Passados os 2 anos, o que acontece com aquela dívida? Deixa de existir. O crédito deixa de existir e não pode mais ser cobrado. Tá bom? E aí, para finalizar esse ponto, reconvenção. Na reconvenção, haverá sim a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Vamos sim condenar ao pagamento de honorários de sucumbência na reconvenção, porque a reconvenção tem natureza jurídica de ação. Beleza?